Olá, gente linda, que bom ter vocês aqui mais uma vez. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou a Carla Hermeles e hoje quero contar para vocês algumas coisas bem peculiares, bem interessantes, algumas tristes, algumas felizes, que aconteceram na minha vida e que eu nunca falei sobre isso aqui no YouTube. Sobre mim mesmo, sobre a minha pessoa, a minha história, nunca fui muito de falar. Daí eu achei interessante comentar um pouquinho sobre a minha história. Não a minha história exatamente, mas algumas coisas interessantes que já me aconteceram e que talvez sejam alguns pontos curiosos. Eu conheci o Márcio Murilo, uma pessoa incrível, maravilhosa. Nós namoramos um pouco mais de 2 anos e nós nunca brigamos, a gente não se desentendia, a gente se entendia super bem. Nós marcamos nosso casamento no dia para o dia 27 de outubro de 2002. A minha irmã também estava noiva na época e nós duas iríamos casar juntas. Seria um casamento duplo, duas irmãs casando no mesmo dia, na mesma hora, mesma festa. Isso ia ser uma coisa assim muito bonita. E nós estávamos muito empolgados com isso. Até porque dia 27 de outubro era aniversário da nossa mãe. Então, assim, seria uma festa tripla, digamos assim. Acontece que no dia 28 de março, na Avenida 28 de Março, o Márcio sofreu um acidente. Eu estava a caminho do trabalho com meu chefe na época, quando minha mãe me telefonou falando: filha, aconteceu uma coisa horrível, o Márcio sofreu um acidente e está na UTI do hospital aqui da cidade. Naquele momento, minha pele ficou cheia de placas vermelhas por todo lado. Eu perdi assim um pouco a consciência das coisas, eu fiquei, não sei explicar, parecia que estava assim sobre as nuvens. Tudo me parecia muito irreal. Meu chefe gostava também muito dele, nós fomos direto para o hospital. Então, assim que eu entrei, que eu sentei no local ali onde estava a UTI, a sala onde ele deveria estar, eu não sabia nem o que pensar, o que fazer, quando a enfermeira me trouxe o capacete dele, com a carteira dele e a nossa aliança, a aliança dele. E ela falou assim: você acredita em Deus? Falei: sim. Ela falou: então ora, porque o caso é muito grave. Até então eu não sabia o que tinha acontecido. Então a enfermeira falou assim para mim: olha, é proibido você entrar aqui, mas se você quiser entrar, você entra. Você passa e entra e você vai vê-lo mais uma vez. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: eu acho melhor você não entrar e não ver. Guarde na sua memória a última imagem que você teve dele. Aquele foi um momento assim crucial na minha vida. Entro ou não entro? Ele tá consciente? Ele tá esperando por mim? Mas se ele tá inconsciente, se ele tá deformado, eu não gostaria de ver isso. O meu chefe entrou. Ele entrou. E ele não saiu mais. Ele ficou ali por alguns minutos e eu estava intacta, eu não conseguia me movimentar, mas não precisei pensar muito. O médico saiu dali, da UTI, me chamou numa salinha ao lado. Aí já desconfiei tudo. Então ele falou assim: o seu noivo viajou, seu noivo viajou, seu noivo passou. Ele falou alguma coisa assim que eu, na época, não lembro, mas foi nesse sentido, que ele morreu. Mas eu estava assim, tipo nas nuvens, eu não conseguia realizar o que estava acontecendo, foi tudo muito rápido, assim. Meu chefe saiu dali e falou: Carla, vamos. E daí ele me levou para casa, minha família já estava sabendo, já foi comunicado. Eu não lembro de tudo que aconteceu, não lembro. A minha mente ela apagou, deletou as informações daquele dia. Mas depois saiu no jornal a história de que um carro passou muito rente à moto, esbarrou na moto. Nisso ele perdeu o equilíbrio e caiu. Quando ele caiu, um caminhão passou por cima dele. Daí eu entendi o porquê de eu não entrar ali. A imagem não era a melhor, tanto que ele morreu muito rápido. E ainda dizia no jornal, ou as pessoas da rua comentaram, que ele me chamou até entrar em coma. Ele me chamava de Cacaia, daí ele chamou Cacaia, 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 até ele entrar em coma. Então, eu passei muito tempo ouvindo ele me chamar Cacaia, eu às vezes acordava pensando que eu podia ajudá-lo. Eu passei muito tempo procurando por ele na internet, eu não conseguia acreditar que ele tinha morrido. Eu saí da minha cidade, fui embora para o Rio de Janeiro, eu não conseguia mais viver ali, estar ali, eram muitas lembranças. Essa foi uma história que me machucou muito. Acho que foi, assim, das dores que eu já senti, foi a maior. Dia 27 de outubro, para mim, durante muito tempo, era um dia de festa e de tristeza. Porque eu lembrava do aniversário da minha mãe, casamento da minha irmã. Minha irmã casou, inclusive, nesse dia. Hoje não mais, né?
E hoje Deus me deu uma pessoa tão querida, tão especial, mas tão especial, que eu comparo assim aquela emoção que eu sentia com o Márcio é a emoção que eu tenho hoje com meu marido. Uma coisa... Eu não sei se alguém aí é adventista ou cristão, mas se você costuma ouvir, se você costuma ouvir na rádio ou, enfim, se você gosta de música evangélica, é possível, pode ser que você já ouviu alguma música minha. Eu passei uns momentos meio escuros, meio tristes na minha adolescência, e daí eu ficava muito tempo no quarto às vezes, lá quietinha no quarto, estudando. Me vinha à mente música, letra e música. Eu nunca conseguia fazer só um texto de uma música ou simplesmente só a melodia. Tudo vinha junto. Eu abria a boca e começava a cantar uma música que eu nunca ouvi. E assim eu percebia que eu não conseguia depois lembrar da música. Às vezes a música eu achava bonita e eu não conseguia lembrar. Foi quando eu ganhei então o gravador da minha mãe. Coloquei uma fitinha cassete, vocês lembram muito bem da fitinha cassete que rodava ali, ó, com a canetinha. E eu comecei a cantar música que eu nunca ouvi na minha vida, que me vinha à mente, músicas cristãs, mas que elas muitas vezes respondiam à dor que eu tinha no meu coração, que já é uma outra história. E essas músicas tocavam a mim mesma. E eu comecei a gravar uma música atrás da outra. Eu cheguei a ter mais de 40 músicas. Eu gravava nas fitinhas cassete, depois que passei a gravar num CD, né, começou a surgir muito esse negócio de CD, daí eu passei a gravar num CD. E eram composições minhas que eu não mostrava pra ninguém, só pra minha família mesmo. Um dia minha avó pegou uma fitinha dessa minha, um CD, nem sei mais, e levou pro Luiz Cláudio da LC Produções. Ele ouviu as músicas e ele comentou na época que ele falou assim: tem inspiração aqui. E na época ele tinha uma menina que estava morando com ele, era uma menininha fofa chamada Etienne Pires, e ela foi morar com ele e foi também gravar um CD com ele, né, com a família dele, né, com a esposa, com as meninas, com a sogra, e ela foi tipo adotada ali pela família e ela ia gravar um CD. E daí daquela fitinha cassete que minha avó mandou porque minha avó tinha esperança que um dia ela ouvisse as músicas na rádio, minha avó era bem empolgada com essas coisas. Resultado, ele escolheu 4 músicas pro CD dela. E daí a Etienne gravou 4 músicas da minha autoria, letra e música, no CD dela. Que alegria imensa que eu fiquei. Que alegria imensa. Quando eu ouvi pela primeira vez a minha música numa rádio, na Rádio Novo Tempo, e também quando eu recebi de presente dele um CD da Etienne com as minhas 4 músicas, e uma das músicas era o tema do CD, a música Acredito. Não sei se você já ouviu alguma vez na sua vida essa música, mas ela é assim: acredito que muito além das nuvens existe um lugar de eterna paz. Bem, eu estou rouca, mas eu arrisquei cantar aqui, ó. Outro dia eu canto a música pra vocês, mas eu já tô rouca, até a voz saindo pelo ouvido, mas são sintomas da gravidez, que, enfim. Mas um dia eu canto essa música pra vocês, tá bom, gente? Quando eu não estiver rouca. Mas então, essa música, eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha 14 anos ou 15, quando eu liguei o rádio e cantei ela todinha, toda, do início ao fim. Como se fosse uma música que eu conhecesse, mas não, ela surgiu na minha mente do início ao fim. Acredito, muito além das nuvens, existe um lugar de eterna paz. O caminho é pela cruz de Cristo. E essa música foi, eu acho que entre todas, a que ficou mais conhecida. Tem ainda mais 3 no CD da Etienne. Depois disso, mais uma cantora também gravou, que é a Márcia Alessandra, a música Ele Olhou Para Mim. Essa é uma das minhas músicas prediletas. Acredito e Ele Olhou Para Mim. Na época eram as minhas prediletas. E depois eu fiquei sabendo que a cantora Damares
eu acho que vocês conhecem. Ela regravou a música Ele Olhou Para Mim. A Daiane Zandu de Portugal também gravou uma música minha. Então é isso, gente. Eu componho sem tocar nenhum instrumento. Simplesmente a música vem na minha cabeça, eu gravo e tento divulgar minha música. Tentava, né? Hoje em dia nem faço mais isso. Mas vou tentar agora voltar a divulgar as minhas músicas. Eu já tive vitiligo. Com certeza você conhece vitiligo. Essa doença que você perde a melanina, você começa a ficar com a pele branca. Isso aconteceu há uns anos atrás, quando eu morava em Colônia. E apareceram duas manchas brancas, uma na axila e outra na virilha. Mas aquelas manchas brancas estavam crescendo, mas não coçava, não doía, não incomodava. Aí eu assim, nem dei muita atenção, mas ela começou a crescer, crescer. Eu lembro que era verão, eu queria ir à piscina, ia colocar uma roupa de banho e a mancha começou a aparecer. Daí eu pensei, bem, fungo não é, porque não coça, não incomoda, o que será isso? Daí eu marquei uma consulta numa clínica especializada em doenças de pele. Marquei uma consulta e fui, mas assim, eu fui bem distraída, bem relax, né? E daí a médica fez um exame com umas luzes, ela fez alguns exames, ela raspou também, ela fez bons exames. E no mesmo dia saiu o resultado. Eu estava na sala de espera, ela me chamou e falou, você tem vitiligo. Quando ela falou isso, gente, meu chão se abriu. Se abriu. Eu fiquei tão em choque, tão sem... Enfim, vocês podem imaginar, né? Eu me imaginei toda preta e branca. Não que seja um problema alguém ter vitiligo. Muitas pessoas têm vitiligo e vivem felizes com vitiligo, mas é óbvio que essa notícia, quando chega assim, pá, é um impacto e a gente se sente fora de órbita. Foi como eu me senti. E comecei a pesquisar sobre vitiligo, comecei a ler. Nossa, eu me alimentava das leituras sobre vitiligo. E eu entendi, eu aprendi que existe vitiligo que surge assim do nada e que vai ficar ali pro resto da tua vida. E muitas vezes o vitiligo vem por uma questão de estresse. Orei muito, pedi muito a Deus para me ajudar. Eu sou muito grata a Deus, muito, 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 porque as manchas estão aqui até hoje. A da axila, por incrível que pareça, ela escureceu um pouquinho, não tá mais tão branca, ela ganhou um pouquinho de pigmentação. O da virilha, ela ainda continua branquinha, branquinha, até aumentou um pouquinho, mas não me surgiu uma única mancha em nenhuma outra parte do corpo. E o interessante é que tanto axila quanto virilha são regiões que ninguém vê na gente. Então, assim, só eu, quer dizer, não só eu. Bem, outro ponto que eu gostaria de citar para vocês é uma coisa que eu até descobri há pouco tempo. Eu nem sabia que esse meu problema tinha um nome. Eu tenho cromofobia. Eu posso usar um vestido colorido, uma blusa colorida, uma roupa colorida, não tanto, mas eu posso usar de boa uma roupa colorida. Mas eu não posso ter muitas cores na minha casa. Eu entro num estado de ansiedade, de angústia. Quando eu fui com meu marido escolher as cores da parede, as cores aqui da casa, todas as cores que eu escolhi eram tons pastéis. Tudo, todas as cores. E ele já tem uma tendência, assim, talvez pela influência africana, que ele trabalha na África. Se vocês não sabem disso, tem um vídeo contando sobre o trabalho dele. Talvez pela influência africana, ele tem uma paixão por cores. Aí ele foi muito compreensível e quando nós fomos na loja escolher as cores para cada cômodo, fazer o planejamento de pintura para cada cômodo, ele me deixou escolher as cores. O único cômodo que ele quis escolher foi do escritório dele. Só que ele também escolheu um tom clarinho, que é esse tom baunilha, que hoje é a cor do quarto do bebê. O escritório seria o único cômodo que eu não me meteria, não me intrometeria, porque é dele. Eu não preciso de escritório, mas ele precisa como ambiente de trabalho. Então a gente combinou que o escritório ele faria como ele queria, mas ele começou a botar coisa colorida. As pastas dele onde organiza as folhas, alemão é cheio de pasta de organização, cheio de pasta. As pastas dele, cada uma de uma cor. Eu olhava para aquilo assim, olhava de novo, parecia que aquilo machucava meus olhos, sabe? Daí ele veio com uma lixeira desse tamanho, verde. Aí ele botou lá a lixeira verde. Eu olhei para aquilo, eu quase tive assim, eu tinha arrepio de olhar para aquela lixeira verde, arrepio. Eu falava, não, mas é o escritório dele, não posso me meter, é o ambiente dele.
aquela lixeira imensa verde. Aí depois, gente, ele trouxe um tapete, que eu não sei de onde vem aquilo, em vermelho com amarelo. Quando eu vi essa mistura de cores, eu entrei num estado de angústia que eu não conseguia disfarçar. Eu estava assim, ó, meu rosto estava tenso, meu corpo estava todo tenso. Isso aconteceu essa semana passada, quando ele botou aquele tapete amarelo com vermelho. Daí a gente foi, ele botou o tapete, eu não falei nada, daí a gente foi comer, né, o lanche da tarde. Ele falou assim, você está bem? Aí eu, sim, tô bem. Mas a minha testa estava franzida, meu rosto estava de angústia, assim. Ele perguntou de novo, tesouro, você tá bem? Tesouro, porque a gente chama de chats, que seria tesouro, amor, né? Você está bem? Aí eu falei, sim, sim, eu não queria passar para ele, na verdade, o que eu estava sentindo, porque até então era algo tão ilógico, eu me senti mal com a decoração do escritório dele, que eu nem preciso entrar lá, ele limpo, organizado, eu não tenho nada a ver com isso. E daí a gente foi fazer oração para comer. Gente, minha lágrima pingava assim, sabe? Eu tive um pânico, uma agonia imensa. Daí eu falei pra ele, Chats, eu tenho algum problema. Eu não sei te explicar, mas eu não posso lidar com as cores que você colocou no seu escritório. Quando eu entro no seu escritório, eu tenho agonia. Agonia, eu vejo cores em todos os lados, eu tenho agonia. Mas eu vou dar de presente de Natal pra ele um tapete bege, uma lixeira branca e umas pastinhas para botar as folhas num tom meio cinza. Isso, minha casa é toda clarinha, isso me dá paz. Ai, que delícia! Amo esses tons pastéis da minha casa. Vai ficar assim pro resto da vida.